Olá pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai fazer aula de arte, tá? Capítulo 5, as origens da dança. Então nós vamos das páginas 29 até a 34, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho, tá? Da dança. Tem um vídeo que vai estar no link aí debaixo da nossa aula hoje, falando um pouquinho sobre a história da dança. É importante vocês assistirem, tá? Porque depois que vocês lerem aqui e fizerem a atividade do livro, vocês vão ver que ele é um complemento para explicar melhor um pouquinho sobre a origem da dança, como que ela começou. Aí a gente vai falar um pouquinho aqui o início, tá? Dessa história da dança aí. Então na página 29, vocês vão observar, né, o que as pessoas representadas nessa pintura estão fazendo. Então eu quero que vocês olhem aí atentamente, tá bom? Quero que vocês prestem atenção aí, né, no que essa pessoa aí está fazendo, tá? Então é uma fotografia de uma dançarina, ela se chama Marta, tá? Eu gostaria que vocês notassem e observassem os movimentos, tá? Que ela faz, as diferenças de expressão, observar também essa questão do figurino, tá? Entre essa imagem e a dança clássica, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e fazer esse reconhecimento aí mesmo dessa imagem, primeiramente. Na página 30, vai falar um pouquinho das origens da dança, tá? Que a dança foi uma das primeiras formas de expressão humana. Não é possível sabermos exatamente quando as pessoas começaram a dançar, porém as pinturas rupestres feitas, né, há milhares de anos indicam que essa atividade ela é muito antiga. Então o vídeo cita um pouquinho sobre isso, tá? Por isso que é interessante vocês assistirem o vídeo. Pode até assistir o vídeo antes, tá? De começar a fazer essa aula aqui, tá bom? Então vocês vão ver na página 30 duas imagens aí, tá? São duas pinturas rupestres. A gente tem a primeira aí, que é do Parque Nacional da Serra da Capivara, lá no Piauí. E a segunda um sítio, foi num sítio arqueológico em Alta, lá na Noruega, tá? Gostaria que vocês fizessem uma descrição dessas pinturas aí, o que foi retratado, tá? Gostaria que vocês observassem bastante aí os braços, tá? As pernas, essa questão mesmo do movimento, tá joia? Na página 31, vocês vão observar que tem algumas pessoas fazendo uma dança, tá? Ao redor dessa árvore aí, essa árvore que está sendo representada aí. Essa árvore, ela fica no centro, como vocês estão vendo, tá? É uma dança coletiva e além da árvore, vocês vão observar outros elementos da natureza que compõem essa imagem. Então isso aí é um ritual, tá? Que os seres humanos faziam para lidar com os fenômenos, tipo os raios, os relâmpagos e os trovões, tá? Para eles eram rituais mágicos, porque eles acreditavam que ajudavam a capturar animais. Então dessa forma eles se reuniam, né, em grupos, eles pintavam e entalhavam algumas imagens simbólicas em rochas, tá bom? Para simular a ação de caça, então dançando e produzindo alguns sons. Aí com o tempo, o que aconteceu? Eles foram se organizando, né, socialmente em um lugar mais fixo, né, e começaram a plantar, a colher e criar animais. Aí os rituais que eles faziam continham as danças relacionadas ao preparo da terra, assim como os cantos, tá? E a colheita também do rebanho. E esse ritual ajudava, tá, o homem a criar aí um calendário. Então eles tinham um calendário que eles se organizavam melhor, tá, para programar o trabalho das pessoas da aldeia. E tinha também nesse calendário a relação dos ciclos da natureza.
Por isso que muito desses rituais eram realizados ao redor de uma árvore grande, tá? Igual vocês viram aí na imagem. Então, é importante que vocês façam essa observação aí dos detalhes da imagem, tá bom? Para vocês entenderem melhor como é que funcionava esse ritual. Na página 32, tem algumas obras aí. A gente tem um vaso de cerâmica, ele foi pintado aí no século 5 a.C., feito lá na Grécia. A gente também tem um fragmento de pintura aí numa parede, numa tumba, tá? Que foi feito lá no Egito. Então, na antiguidade, a dança era bastante relacionada com as práticas religiosas, tá? Vocês vão observar aí no início aí, falando um pouquinho disso, que ela foi importante para as civilizações da antiguidade, entre elas a egípcia, a indiana, a chinesa, a grega e a romana. E eles deixavam esses registros, tá? Os artistas faziam esses registros aí, como as pinturas e esculturas, que indicavam a dança porque fazia parte da vida deles. Então esses registros eles eram muito importantes porque era por meio desses registros que a gente consegue entender como é que eram feitas essas coreografias, tá? Desses povos aí antigos. Aí a gente consegue fazer uma contextualização a partir dos desenhos que a gente observa. Então, por isso que nessas imagens aí vocês vão ver algumas práticas rituais e religiosas. Tá joia? Na página 33, nós temos a festa da árvore de maio. Então, é uma tradição de alguns povos, tá? Algumas ainda resistem ao longo dos tempos. Algumas mudanças foram feitas de acordo com o tempo, e essa festa ela é um exemplo de uma tradição aí alemã, tá? Que vem desde a Idade Média. Então ela é bem antiga. As pessoas elas realizavam essas celebrações em torno da árvore, com um mastro, igual vocês estão observando aí nas duas imagens, tá? Eles faziam esses festejos aí com os moradores de algumas cidades, geralmente em grupos, tá? Em direção à floresta. Aí eles escolhem uma árvore, eles cortam e enfeitam o tronco e depois eles fincam ela em um lugar especial que eles têm aí. Pode ser numa praça ou uma área verde. A gente está vendo aí nas imagens que eles escolheram uma área verde para fazer. Aí durante essa celebração as pessoas cantam e dançam ao redor aí desse mastro enfeitado, tá bom? Então isso é bastante típico, tá? Lá na Alemanha. Lá na página 34 a gente vai ver uma dança típica do sul. É uma dança aí a gente chama essa dança, tá? Que tem esse mastro aí no centro e esse monte de fita, a gente chama essa dança do pau de fita. Ela foi trazida pelos portugueses e faz parte do nosso folclore brasileiro, tá? Então, essa dança, a gente tem esse mastro, aí em torno dele vai ser feito a dança. Mas é importante essa divisão, cada criança, cada pessoa pega uma fita, e tem que ser numa sequência assim bem organizada, porque se uma pessoa errar a dança na hora que está passando a fita, que ela está dançando com a fita, ela erra todinha a dança. Então, assim, é uma dança bem minuciosa, tá? Tem que ficar muito atento aos movimentos, porque se você fizer um movimento contrário, as fitas elas vão se cruzar e não vai fechar aí no mastro. É uma dança muito bonita, ela é muito bacana essa dança, tá? E ela é composta por grupo de dançarinos, então eles ficam aí do lado de fora, Aí geralmente esse mastro aí, ele é colocado no centro de uma quadra, seja lá onde for feita a dança, e depois vocês vão dançando aí conforme vocês vão vendo. Cada pessoa pega uma cor de fita diferente. É uma dança muito bonita, tá? Vale a pena vocês assistirem um videozinho sobre essa dança, tá? O nosso capítulo, ele basicamente fala mesmo das origens da dança. Então a gente não tem assim uma atividade para vocês realizarem.
Vocês podem mesmo ver o vídeo da dança do pau de fita. Vou deixar para vocês também o link, tá? Com uma dança para vocês assistirem. E é o que eu falei, é importante vocês fazerem a leitura, porque os nossos próximos capítulos vai falar um pouco mais da dança. Aí o nosso próximo capítulo vai falar da dança clássica, então por isso que é importante vocês saberem um pouquinho sobre as origens da dança, tá bom? Então beijos para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, bem-vindos ao site sodanceeventos.com. Aqui apresentamos fatos importantes e curiosos sobre a história da dança. Considerada a mais antiga das artes, as primeiras danças, no início das civilizações, eram relacionadas às conquistas de parceiras amorosas, como alguns animais e aves fazem até os dias de hoje. Ou tinham a função de atrair forças espirituais, a fim de adquirir êxito nas guerras, na caça, trazer chuva, prosperidade na colheita, etc. Com o passar do tempo, se realizavam danças em homenagem aos deuses, como no Egito Antigo. Já na Grécia, a dança era vinculada aos jogos, em especial os olímpicos. Hoje, a dança é conhecida por seus inúmeros estilos, e todos eles trazem em sua história transformação social, defesa de costumes, desafios, lutas e muita emoção. Balé clássico, por exemplo, é a transformação da dança primitiva baseada no instinto para a dança formada por passos diferentes, gestos, figurinos, cenários. O balé surgiu na Itália e conta-se que o primeiro foi registrado há mais de 500 anos, em comemoração ao casamento do Duque de Milão. Na França, o balé foi introduzido quando a princesa italiana Catarina de Médici se casou com o rei Henrique II e então, como rainha, introduziu os espetáculos na corte. O sucesso foi tal que a tornou invejada por todas as outras casas reais europeias. E a influência foi tanta que até hoje toda a nomenclatura usada no balé é francesa. Já o jazz dance é uma modalidade de expressão artística que recebe modos de vários estilos e princípios técnicos do balé e da dança contemporânea. De onde veio, como teve início o jazz dance? Você sabe? A história conta que tudo começou nas viagens dos navios negreiros da África para os Estados Unidos, quando os negros eram obrigados a dançar para se manterem saudáveis e chegarem em forma na América. Assim, os negros imitavam as danças dos senhores brancos, polcas, quadrilhas, etc., ao passo que procuravam manter viva a sua cultura, misturando ritmos europeus com seus próprios costumes naturais. O jazz está associado à luta pela liberdade e à abolição da escravatura. E o sapateado ou tap dance? Bem, este estilo de dança tem como principal característica fazer dos pés verdadeiros instrumentos de percussão. A mais provável origem do sapateado é na Irlanda, por volta do século V. Na época, os camponeses usavam sapatos ou tamancos, também chamados de clogs, com sola de madeira para aquecer os pés. Os diferentes sons produzidos pelos clogs tornaram-se motivo de brincadeira, e dessas brincadeiras surgiram ritmos diferentes que deram origem à dança chamada de Irish Jig. A contribuição africana trouxe para o sapateado os movimentos do corpo, pois os irlandeses mantinham o tronco rígido. Foi essa mescla de ritmos e sons que chegou a Nova York e ganhou o mundo através das telas de cinema. Diversos filmes e musicais produzidos em Hollywood, na Broadway, tornaram indissociáveis o sapateado de nomes como Fred Astaire, Ginger Rogers, Jenny Kelly, Ann Miller, entre outros. E o hip hop? Suas origens e as raízes estão contidas no sul do Bronx, em Nova York. Nos anos 60, esse bairro sofreu grande desvalorização
E a classe média, constituída por italianos, alemães, irlandeses e judeus, se mudou dali, dando lugar aos afro-americanos, comunidades jamaicanas e latinas mais pobres. Com a pobreza vieram desemprego, drogas e crimes que aterrorizavam o lugar, criando as street gangs, ou gangues de rua. Com o tempo, a força das gangues foi sendo reduzida e originando uma nova cultura. A disputa com criatividade, batalhas que, em vez de armas, usavam diferentes e melhores estilos de dança. Um jamaicano chamado Kool Herc é bem conhecido e respeitado como o pai da cultura hip-hop, tendo contribuído muito para o seu nascimento. Uma história linda e emocionante. Bacana, não é mesmo? Mas tem muito mais. A dança moderna, a contemporânea, o flamenco, a dança do ventre, dança de salão, sem mencionarem as danças folclóricas regionais. Enfim, são muitos os estilos e modalidades, e o que narramos aqui é só um breve resumo do que é a história da dança. Aqui no site, a Só Dança preparou várias matérias, vídeos, apresentações e links. Escolha uma modalidade apresentada e você vai saber muito mais sobre essa extraordinária história que começou com a própria origem da humanidade. Viva e curta a história da dança! Nós e você fazemos parte deste mundo.
ele pede uma rancheira, eu nunca digo que não. Se ele pede uma rancheira, eu nunca digo que não.